Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast da CDL Vitória. Hoje estamos recebendo Pedro Rigo, superintendente do Sebrae Espírito Santo. É uma honra para nós receber você aqui. E queremos aqui transmitir algumas informações sobre o Sebrae, parceria Sebrae, CDL Vitória, o que isso pode melhorar para você, através dos treinamentos com o Sebrae, melhorar a gestão do seu negócio. Pedro, primeiramente, muito bem-vindo aqui em nossa estrutura, né? Nossa sede da CDL Vitória. Gostaria que você explanasse para os nossos ouvintes o que é o Sebrae e quais são os seus objetivos. Bom, que prazer estar aqui. Fiquei encantado com esse espaço aqui, muito bem montado, muito bem pensado. A oportunidade que vocês estão dando a vários empreendedores, aos associados do CDL, de ter um espaço como esse, né? E aqui também o estúdio, que é esse grande instrumento que nós temos hoje em dia para a gente transmitir informações, multiplicar informação, compartilhar. Ou seja, que parabéns por vocês terem pensado e construído esse espaço tão importante que eu fiquei aqui feliz em poder conhecer. O Sebrae é um organismo sem fins lucrativos, uma sociedade montada por um grupo de conselheiros que recebe uma verba vindas da folha de pagamento, que entra no cofre do governo federal e volta para fazer projetos, né? Apoiar projetos de apoio à micro e à pequena empresa e o MEI, e também aqueles que desejam empreender no Brasil. Então, o Sebrae, aqui no Espírito Santo, tem um público-alvo chegando a quase 850 mil empreendedores e candidatos a empreendedores, e essa é a tarefa do Sebrae, trabalhar pelo desenvolvimento, pelo apoio à micro e à pequena empresa, o MEI e todos os empreendedores. Legal. Pedro, o ano de 2021 foi difícil para empresários de micro e pequenas empresas. Que avaliação o senhor faz desse período? Primeiro que esse período que nós vivemos, não só o 2021, mas o período de pandemia 2021, foi um momento de grande aprendizado para todos nós, né? De grandes desafios, de grandes dificuldades, muito sofrimento, né? Mas também um período de muito aprendizado e oportunidades. Então, é assim que a gente viu 2021, um ano que começamos ainda com muitas incertezas, mas foi passando o ano e a vacina veio trazendo para nós a luz que faltava nesse fim de túnel, e aí o Sebrae, principalmente, pôde ajudar em muitas empresas do setor, ainda aquelas empresas que não tinham encontrado o seu novo modelo de negócio, principalmente no mundo digital, o comércio varejista, né, que sofreu talvez um pouco mais do que o restante do segmento, setor varejista, o de eventos, o de área de festas e turismo, ou seja, setores que sofreram muito. Mas quantas possibilidades a gente foi construindo ao longo de 2021 que fez com que a gente pudesse chegar ao final de 2021 mais esperançosos, talvez mais preparados, né, pelas oportunidades que a própria dificuldade nos foi gerada aí ao longo desse período. Então, foi um ano que acabou para nós concluindo acima, no meu ponto de vista, acima das expectativas que eram mais pessimistas no início do ano, né? Conseguimos vencer bons desafios colocados para nós pela pandemia. Eu acho que o 2021 fez com que a gente pudesse entrar o 2022 melhor preparado. É assim a avaliação que eu fiz do 2021. E a pandemia mudou a rotina do Sebrae, né? Fez ele se transformar em mais digital. Isso foi um lado positivo que podemos tirar desse aprendizado, dessa pandemia? Olha, para o Sebrae foi uma grande oportunidade, porque o Sebrae se viu em 2020, um Sebrae que tinha conteúdo digital, mas não era a principal pegada do Sebrae. A gente estava ainda muito na pegada do presencial e muito preso a isso, apesar de alguns esforços já ter sido iniciados dessa tal transformação digital, que parecia uma coisa muito mais teórica do que prática. E aí o Sebrae foi forçado a acelerar todo o processo de transformação digital. Então, a gente conseguiu, num tempo muito curto, no espaço que nós tínhamos, fazer com que o Sebrae pudesse, de fato, nesse desafio de atender o seu cliente, que naquele momento precisava, de fato, que acessar o Sebrae, que não fosse pela forma física, presencial,
o Sebrae foi conseguindo fazer uma inversão no seu processo, melhoramos a nossa carteira de produtos, nosso portfólio, conseguimos avançar que tudo que estava meio que parece engavetado saiu para se consolidar enquanto projeto de transformação digital. Então, para nós foi muito importante, e se nós podemos assim dizer que teve alguma coisa positiva, foi isso, né? Essa aceleração, essa força colocada no processo de transformação digital, que a gente pudesse, de fato, acompanhar a necessidade do nosso cliente, e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma inversão na chave do Sebrae, que antes tinha 20% de atendimento digital, 80% presencial, e nós fizemos ao contrário. Fechamos o 2020, 2021, ainda 2021, com uma pegada no atendimento 80% digital e 20% presencial, e eu espero que isso agora sirva e se mantenha para que a gente possa fazer os dois na mesma intensidade. Realmente uma transformação impressionante, né? De uma estrutura tão grande como o Sebrae conseguir se transformar em tão pouco tempo. Né? Foi uma força que foi colocada pela pandemia, né, Rogério? Assim, e uma necessidade. O Sebrae não poderia simplesmente fechar as portas, achar que tudo estava acontecendo lá fora, não estava acontecendo nada no Sebrae, e a gente vendo os nossos clientes precisando do Sebrae mais do que nunca, e a gente teve que se virar aí para que a gente pudesse, de fato, não se afastar do cliente e poder dizer sim e poder acolher, estender a mão àquele empreendedor que precisava naquele momento de apoio. E aí era uma grande dificuldade que tinha no mercado, crédito, revolução tecnológica, modelos de negócio sendo transformados em plena pandemia, ou seja, pegar todo esse movimento e ajudar a condução dele. Então, e aí as consultorias gratuitas que a gente teve a oportunidade de oferecer, tanto em 2020 e 2021, foram fundamentais, porque até mesmo aquela contrapartida com o empresário, que por obrigação faz com o Sebrae, a gente resolveu, inclusive, assumir 100% de toda a consultoria, de todo o trabalho do Sebrae, e para nós foi uma satisfação muito grande poder fazer isso, porque a gente olha para trás agora e vê o quanto a gente foi importante aos empreendedores, ao nosso público-alvo, que são os nossos clientes, a razão de ser do Sebrae, nesse momento tão difícil da pandemia, e hoje a gente começa a ter mais tranquilidade e poder trabalhar sem essa pressão, né, dessa pandemia, dessa pressão de fechamento de comércio. Então, graças a Deus, a gente pôde estar vivo e a gente não ficou acomodado, né, na nossa situação, e partimos para enfrentar, cada vez estar mais perto e presente com o nosso cliente. Nós somos testemunha dessa importante parceria de vocês com o comércio. E, Pedro, você está à frente do Sebrae, né, Espírito Santo, desde 2019. O que podemos destacar de avanços na sua gestão? Olha, para mim, o principal avanço na nossa gestão do Sebrae é um Sebrae mais aberto. Um Sebrae que busca as entidades parceiras, entidades empresariais, como o primeiro parceiro do Sebrae. Né? O Sebrae, para atender o seu cliente, eu sempre coloquei isso, ele tem uma entidade empresarial como referência, como parceiro. Então, eu acho que essa proximidade do Sebrae com as entidades empresariais, todas elas, para mim, foi um dos pontos, tem sido um ponto alto da nossa gestão. Esse Sebrae que se coloca na busca de solução para o cliente é outro pilar importante, que é um Sebrae mais voltado e um Sebrae mais empático, né? Tentando enxergar no seu público-alvo o que ele precisa, e a gente tomar iniciativa e não esperar que isso venha até o Sebrae, ou que muitas vezes nem chega a vir, porque o Sebrae fechado, um Sebrae que não esteja aberto, um Sebrae que não esteja sensível à causa do seu cliente, do seu parceiro, ele tem dificuldade, terá sempre dificuldade de enxergar isso. Então, um Sebrae mais próximo, um Sebrae mais parceiro das entidades da pequena empresa, CDLs, associações comerciais, um Sebrae que, de fato, não precisa forçar o parceiro de pires na mão do Sebrae. O Sebrae tem que ir atrás dos seus parceiros, e é isso que a gente tem feito aqui no Sebrae do Espírito Santo, e a gente, com isso, consegue ser mais efetivo atendendo aquele público que a gente mais precisa atender. Muito bacana. A CDL Vitória atua como parceira do Sebrae em projetos que fomentam o comércio local. A gente criou um programa de treinamento continuado, onde traz capacitação para os gestores e colaboradores, né, através de uma parceria importante com o Sebrae. Como você enxerga essa parceria entre Sebrae, Espírito Santo e CDL Vitória?
Primeiro, assim, reconhecer a organização, a maturidade do CDL Vitória. É um CDL que tem, de fato, um compromisso muito sério com seus associados, tem um compromisso muito sério com o varejista, com o comerciante, de todos os setores. Um CDL que tem um planejamento importante, sério, boas diretorias estão passando aqui pelo CDL Vitória. E o Sebrae se sente muito confortável, o Sebrae se sente muito na necessidade de estar junto com entidades como essa, porque elas têm, de fato, um plano de voo, vamos dizer assim, bastante consistente. E o Sebrae precisa disso, o Sebrae precisa de organizações fortes, organizações preparadas, para que ele possa ajudar o cliente que é comum aos dois. Então, o comerciante que é associado ao CDL é o público-alvo do Sebrae. E se o Sebrae e o CDL estão bem organizados, bem planejados, bem maduros na parceria, quem está ganhando é o empresário, é o associado do CDL. E aqui tem acontecido isso. E aqui, repito aqui, quanto foi importante vocês desenvolverem esse projeto que está a serviço do associado. E o Sebrae precisa estar com vocês aqui, como nós estaremos juntos neste grande desafio aqui na Costa Pereira, que é no 2º, 3º andar daquele prédio da antiga DP que hoje o Sebrae ocupa com o seu escritório local, quer dizer, fazendo com que a gente possa juntos, né, encontrar os caminhos, as novidades, o futuro do varejo, que é um desafio muito grande para todo mundo, né? O que será o varejo no futuro? Tanto se especula, tanto se fala, mas a gente vivendo o dia a dia desse varejo, desses desafios, é que a gente vai juntos caminhando para que a gente possa colocar sempre à disposição do associado CDL, do cliente Sebrae, as melhores consultorias, os melhores direcionamentos, a melhor forma de discutir um novo modelo de negócio do varejo. Ou seja, acho que é isso, essa força, essa união dessas entidades, que é o que tem de maior riqueza e valor para nós. E o Sebrae agradece muito ao CDL Vitória pela parceria, pela quase amizade que se tem, porque não é ruim falar de amizade, porque a palavra amizade, ela reflete, de fato, a relação de duas pessoas, e aqui eu estou falando de duas entidades que têm falado a mesma língua, duas entidades que falam constantemente, não tem burocracia na conversa, ou seja, estamos sempre aqui, todas as duas entidades, atentas, unidas, para fazer o melhor para o seu cliente, aqui no caso, para o CDL, para o seu associado. Muito bacana. E, Pedro, quais são as expectativas para 2022? Apesar de já estamos aí chegando no meio do ano, né? Mas a gente tem em torno aí de 6 meses e meio, 7 meses até o fim do ano, e agora a gente saiu, né, desse momento de pandemia e esperamos ter um ano pleno, né, 2022. Quais são as expectativas? Olha, fazer essa pergunta nesse momento é muito bom, em maio, porque talvez a gente tenha começado um ano, Rogério, um pouco mais pessimista, né? Olha, porque esse ano a inflação vai estar alta, esse ano a taxa de juros alta e está se consolidando, é um ano político, está polarizada a discussão, olha, esse ano nada vai andar, né? É o que a gente ouvia muito no início do ano, né? E eu estou vendo que nós estamos aí caminhando já para meados do ano, parece que esse cenário tão pessimista não vai acontecer, parece que o Brasil é muito maior do que isso, as pessoas são muito mais valentes do que, às vezes, os cenários pessimistas que se colocam nos diversas discussões, seminários, etc, etc. Eu estou muito animado em 2022. Eu acho que eu estou vendo também o empresário cada vez mais animado também. Eu acho que o Brasil, de fato, venceu, talvez, aí algumas etapas nesse processo de maturidade dessa nossa nação. Eu acho que vai ser um ano brilhante, vai ser um ano bom, continua sendo um ano com grandes desafios, porque ninguém vai ser aqui ingênuo de olhar para uma taxa de juros dessa alta e falar que está fácil, olhar para a taxa de desemprego e ainda achar que está fácil, né? Mas eu imagino que isso que está colocado no cenário econômico, a gente já aprendeu a lidar, eu acho que nós estamos maduros para lidar com isso, e o empreendedor brasileiro, o capixaba, e principalmente aquele que vive no Espírito Santo, que vive um cenário econômico, político muito estável, muito bom, né? Ele tem essa vantagem aqui no Espírito Santo, e talvez a razão da minha fala aqui
desse otimismo, apesar de alguns indicadores que sejam ruins para a economia, né? Mas aqui no Espírito Santo estamos vivendo momentos diferentes de vários estados, né? Se você pensa que o Brasil cresceu quase 4,5%, ano passado o Espírito Santo 9%, já dá para a gente entender. Então, eu acho que devemos aproveitar, né? Esse clima bom, essa estabilidade que existe no cenário, acho que vamos dizer, um cenário maior do Brasil. Não quero aqui destacar só o cenário econômico, o político, a polarização, a taxa de juros, mas eu acho que tem um ambiente aqui no Brasil hoje que impulsiona, de fato, e anima o empreendedor, apesar das suas dificuldades. Mas também surgiu várias outras oportunidades que no passado não tinha e que, por conta da pandemia, acesso ao crédito, por exemplo, temos que entender que foi facilitado. Hoje nós temos condições de crédito hoje melhores do que nós tínhamos no passado, antes da pandemia. Acho que é um legado, não vou dizer legado, me perdoe aqui a palavra, mas é uma das coisas boas. A gente pode dizer que teve coisa boa na pandemia, mas foi algumas das coisas que aconteceram que eu acho que foi aí importante para o empresário e na composição desse cenário, que eu estou muito otimista para 2022. Obrigado, Pedro. Estivemos aqui com o Pedro Rigo, superintendente Sebrae Espírito Santo. Veio trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa instituição tão importante para o desenvolvimento dos empreendedores do nosso estado, né, da nossa capital, nosso estado. E esperamos que você que nos assiste aí venha se associar à CDL Vitória, venha aproveitar mais dessa parceria CDL Vitória e Sebrae. Venha entender, conhecer quais são as oportunidades que o Sebrae pode trazer para o seu negócio, com o melhoramento da sua gestão e das oportunidades para você poder crescer e se tornar uma boa empresa, de se trabalhar e viver por ela. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade, Rogério. E assim, o Sebrae tem uma carteira de serviços, de consultorias, de oficinas, de palestras, que tem aqui um plano de trabalho desenvolvido com o CDL Vitória, que vocês podem aproveitar. E aquilo que o Sebrae não tem para te entregar, o compromisso dessa diretoria é que a gente prepare o que você precisa, porque estamos vivendo, como falamos durante todo o nosso bate-papo, vivendo um mundo diferente, com muitas novidades, com muito conteúdo de inovação, de modernização nos nossos negócios, e o Sebrae quer estar atento, disponível, aberto, Rogério. Aquilo que o Sebrae não tem para entregar, vamos buscar no mercado, vamos nos preparar para que a gente possa entregar o melhor para o nosso cliente, para o associado do CDL. É essa disposição que nós temos no Sebrae do Espírito Santo. Obrigado, Pedro. E agora quero aproveitar e te entregar uma pequena lembrança aqui da CDL Vitória. Maravilha. Obrigado aí. Sempre gentil. A turma do CDL vem aqui. Muito obrigado pela lembrança. Certamente isso nos traz aí, de fato, a ideia de entidades parceiras, amigas, e é isso que a gente quer. Esse presente aqui certamente significa isso. E que essa parceria seja muito longa.